Nesse mundo de empresa familiar, a gente sempre contextualiza, para contextualizar os diferentes papéis da família empresária, a gente contextualiza em três esferas, em três eixos de que a gente vai no conceito. O círculo da família, nessa ilustração aqui em azul mais claro, mais vibrante, o círculo da empresa familiar e o círculo do patrimônio familiar. Então, nos dilemas, nos diferentes papéis que as pessoas vão exercendo, em maior ou menor grau, a gente vai estar falando ou da pessoa como membro da família, ou a pessoa como executivo no negócio, ou a pessoa como sócia da empresa e dona de um patrimônio. No primeiro estágio, lá no começo, ou quando o fundador ou a fundadora de uma empresa funda um negócio, a gente fala que todos esses papéis de empresa, família, patrimônio, é tudo muito misturado. Então, esses três círculos ficam sobrepostos e existe uma confusão aí do que é o que, né, nessa relação. E a empresa, nesse estágio em que as coisas estão confusas, a gente chama que é uma empresa de dono, né? Todo o poder centralizado na figura de um fundador, onde toda a liderança está centralizada numa pessoa só. E, na verdade, não é por estar no estágio inicial, né? Tem muitas empresas aí com dezenas de anos e centenas de milhões ou bilhões de faturamento que a gente acaba entendendo como empresa de dono, que é uma empresa que não é devidamente profissionalizada. Nesse primeiro, né, nesse estágio em que as coisas são assim e o protagonismo está em uma pessoa só, as pessoas se referem à família, os membros da família desse empresário ou dessa empresária, enfim, como a família do empresário, bem como eu coloquei naturalmente antes, né? É a família do fulano de tal, é a família do Beltrano. Então, os membros familiares acabam tendo muitas vezes um papel assim não reconhecido publicamente, não atuante no dia a dia, um papel importante mais nos protagonismo de bastidor na relação familiar, não aparece tanto no dia a dia. Um segundo estágio, né, da evolução, do desenvolvimento dessa família, dessa empresa, é quando a empresa familiar está mais profissionalizada. Então, o que acontece? Os papéis da família, patrimônio, empresa, começam a ficar mais claro. A família cresceu em número de integrantes, existem membros da família que não estão trabalhando na empresa, que não são sócios do patrimônio, que não são acionistas. Existe uma empresa com dezenas ou centenas de funcionários, enfim, pessoas com uma organização, com política de cargos, salários, com plano estratégico, que independe da família, muitas vezes, e um patrimônio já relevante, né, resultados de dividendos que essa empresa pode proporcionar para essa família. Enfim, os três círculos com interseções. Essas interseções é que geram alguns ingredientes para discussão entre a família, enfim, confusão de papéis, que mais tarde eu acho que meus colegas de painel também vão falar. Mas uma empresa familiar profissionalizada é aquela empresa que tem governança, que tem processos de gestão, onde os papéis estão mais claros, onde existe um conselho de administração, um conselho de família, enfim. E essa família, ela já está integrada nesse processo na medida que tem assento num conselho, seja o conselho de família, na governança familiar, enfim, outros conceitos que poderiam se desenvolver. Mas é uma família organizada, uma família que está por dentro dos negócios e está participando em maior ou menor grau, mesmo sem estar muitas vezes no dia a dia da empresa, né? Então é uma família empresária, uma família organizada, com governança e que está ali integrada de alguma maneira aos negócios. E a gente estudando famílias que são reconhecidas por ter um patrimônio, vários negócios, famílias centenárias, a gente chegou num conceito, qual é a receita do bolo, né, para essas famílias se perpetuarem ao longo do tempo, unidas em torno de algum projeto comum e etc. A gente chegou à conclusão, né, falando com dezenas de pessoas e lendo dezenas de casos, que o próximo movimento nessa transformação é a família adotar um mindset de família investidora além do de família empresária. Então, qual é a diferença nesses
jogo dos círculos aqui que a gente traz para ilustrar esses papéis. A diferença é que a família passa a se relacionar com a empresa principal, com essa empresa que gerou o patrimônio familiar, de uma maneira diferente. A família pode continuar no controle da família, isso não precisa mudar necessariamente, mas ela é vista como um ativo dentro do patrimônio da família. Então, reparem que o círculo cinza ali, na ilustração do meio, ele entra para dentro do patrimônio. Então, a empresa, a família, tem uma visão global do seu patrimônio e dentro do seu patrimônio ela enxerga a empresa familiar, assim como seus imóveis, seus fundos de investimento, outras startups, outras investidas, enfim, como uma cesta de ativos trabalhando para ela. Então, como um investidor de longo prazo, que é uma família, né, ela vai estar recorrentemente enxergando esses ativos que ela tem, para que eles servem, para que eles estão trabalhando, tentando sempre buscar um alinhamento de interesses entre ela como acionista e a empresa familiar, né, e os outros ativos, né. Então, sem querer me alongar muito, tem muita coisa para discutir ainda em torno disto, mas eu queria dar esse contexto geral, que são os conceitos aí o que é a família investidora e a empresa familiar, então, como conceito que deu nome para esse webinar, né? A família investidora é essa que enxerga o patrimônio de maneira global, tem uma relação profissional com a sua empresa, através da governança e através de uma visão de sempre manter os interesses alinhados, né? Da família como acionista e a empresa como negócio.